Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículos 1 até o 5. E destacamos o versículo 4, que diz assim: Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. O tema de hoje é: Jesus foi injustiçado por nossa culpa. Pilatos era um governador romano na Judeia. A Judeia é a terra dos judeus. E só um governo romano poderia condenar à morte algum cidadão. Então, a primeira acusação que aqueles líderes judeus fizeram foi acusar Jesus de coisas religiosas, erros religiosos. Só que isso não tinha sentido nenhum para um governador romano. E ele falava: vocês administrem sozinhos essa questão, que questões religiosas eu não trato. Então eles pensaram melhor: como nós vamos fazer para convencer Pilatos de que esse caso é importante e Jesus deveria ser condenado? Então eles mudaram a estratégia e colocaram Jesus na acusação política. Aí sim, sendo político o problema, isso dizia respeito a Pilatos. A ação do diabo e de seus filhos sempre é baseado na mentira. Acusar de alguém de ter feito algo errado, sabendo que aquela pessoa é inocente, isso é uma malvadeza muito grande. E esse tipo de julgamento, onde um juiz, onde um governador, no caso ali, que era declaradamente pelo Império Romano também um juiz, sabendo que Jesus estava correto, e ele mesmo fala: não vejo neste homem crime algum. Então por que condená-lo? Mas a pressão da mentira ganhou. Então o diabo sempre é vencedor onde se usa a mentira. Onde se usa a verdade, as forças do mal não têm poder e as forças de Deus sempre se estabelecem. Aqui no caso, Deus poderia socorrer o seu filho, mas ele estava ali para ser preso, ele estava aí para morrer por nossa causa. Porque nós é que deveríamos ser condenados, mas ele se colocou em nosso lugar. Jesus nos substituiu, ele se colocou no lugar nosso. E aí nós temos o perdão dos pecados. Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar e pagou a culpa do nosso pecado, e nós temos o perdão. Quem crê em Deus, através de Jesus Cristo, tem a salvação. Por isso devemos sempre crer, não parar de crer, sempre também se arrepender. E isso todos os dias, e todos os dias pedir o perdão a Deus, porque Jesus já pagou lá na cruz o nosso pecado. Quem não crê, quem não se arrepende, quem não pede o perdão a Deus, está jogando no lixo a cruz de Cristo, o seu sofrimento. É para pedir o perdão. Não que Deus não queira que nós peçamos o perdão, nós temos que ser santos aqui na terra. Nós não somos santos. Vamos tentar ser, mas nós não conseguimos. Então, a obra de Cristo, ela foi planejada para o nosso benefício. E pessoas que pertencem ao reino de Deus, eles sabem que o lugar do reino é de pessoas perdoadas. Pessoas que não são perdoadas por Deus, porque não se arrependem ou porque não querem pedir o perdão, o reino de Deus não é o lugar deles. Nós precisamos sempre nos reconhecer pecadores, pessoas que têm pecados. E a partir daí, nós vamos falar com Deus: perdão, Senhor, eu
pequei novamente contra o Senhor. Te peço o perdão em nome de Jesus. E Jesus, nos oferecendo o perdão, ele foi injustiçado. E a culpa não era dele, era nossa culpa. Mas ele foi lá e pagou todos os nossos pecados. Sendo assim, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ajude-nos a nós crermos com força no Senhor. Ajude-nos também a nós nos arrependermos diariamente e te pedirmos o perdão. Venha estar conosco e nos abençoe para isso em nome de Jesus. Amém.